Oi para todos, da Web TV Rede das Notícias, estamos ao vivo, estou aqui com o Dr. Edgran, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-dirigente partidário. Estamos aqui para discutir alguns assuntos relacionados à política, principalmente com relação às turbulências aí do governo Bolsonaro. Agradeço a todos vocês, caso quem não estiver vendo agora não vai poder ver depois, porque vai ficar aqui gravado na nossa página no Facebook, também no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram. Ok? Doutor Edgran, joia? Obrigado, José, pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco de política, desse contexto atual da política nacional, esse turbilhão de situações que estão acontecendo e que envolve o dia a dia, a vida de todos os brasileiros. Porque o Brasil, no momento, ele passa por uma crise sanitária gravíssima, que está penalizando os trabalhadores, os empresários, o governo, em razão das medidas determinadas pela OMS, faz com que haja o isolamento social e os brasileiros estão cumprindo, agora aos poucos, voltando às suas atividades normais, porém monitorados pelo governo, preocupado com a pandemia. E nós estamos torcendo para que tudo passe e o Brasil volte à normalidade econômica, social e no seu dia a dia, para que possamos levar e conduzir nossas vidas com normalidade. Tá certo. Vou dar só uma ajuda aqui na iluminação. Doutor Edgran, na nossa página aqui tem pessoas até de outros países que assistem aqui as nossas lives, nossas entrevistas, porque todo dia às 15 horas estamos ao vivo. Eu queria que o senhor se apresentasse, mas tem que ver Edgran, tudo para as pessoas que, caso não conheçam o senhor, que são de outras localidades e que vão, inclusive, nos vai estar conosco aqui através dos comentários. Exato. Meu nome é Edgran Maia, eu sou advogado, fui professor universitário aqui no CESUD durante 6 anos, vereador por 3 mandatos, pelo PSDB na época, presidente da Câmara Municipal em 2 oportunidades e sempre participei politicamente. Atualmente estou sem mandato, não disputei mais eleições, mas como advogado, como cidadão, sempre gosto e participo dos bons debates. Os debates que podem somar, os debates que podem contribuir com o aclaramento de qualquer situação, principalmente agora, neste conceito e neste debate político que nós estamos tendo, em virtude de tudo que está acontecendo. Hoje são crises anunciadas, crises que estamos passando, e momentos que o Brasil está extremamente numa fase delicada, mas estamos torcendo para que tudo passe. Doutor Edgran, o governo Bolsonaro, nas últimas semanas, teve 2 turbulências, uma menos um pouquinho, e foi a saída do ministro do Mandetta, ministro da Saúde, e essa agora do Moro. Eu queria que o senhor comentasse agora com relação ao ministro da Saúde, Mandetta, que não foi tão, teve tanto essa questão negativa do Bolsonaro como teve agora do Moro, né? O que ocorre é o seguinte: o presidente Bolsonaro, quando foi estabelecida a crise sanitária, foi no mês de fevereiro. E o governo já sabia, os governos estaduais estavam sabendo, os prefeitos estavam sabendo, mas priorizaram o carnaval. Então os governadores, que têm autonomia nos estados, e os prefeitos em suas cidades, já sabiam do coronavírus, mas em razão de um interesse econômico, turístico, realizaram o carnaval, e no Brasil nós já tínhamos notícias, casos do coronavírus. Então os governadores e os prefeitos, que têm a autonomia para deliberar a respeito daquilo que fecha ou abre, daquilo que funciona ou não, acharam por bem deixar tudo na normalidade, fizeram vistas grossas, e o carnaval aconteceu, e nós tivemos casos de coronavírus no carnaval. Eu me lembro, São Paulo, Rio, Salvador, carnaval, com
muitos brasileiros, com muitos estrangeiros, e o coronavírus já estava entre nós. Mas depois, passado o carnaval, os governadores resolveram tomar uma atitude para se evitar o alastramento e a piora do quadro sanitário no país. Em seguida, o presidente, por intermédio do ministro da Saúde, determinou que era necessário, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, fazer com que houvesse isolamento, quarentenas, para que pudéssemos conter o avanço daquele vírus. E assim foi determinado. E o STF, Supremo Tribunal Federal, num dos seus julgados, entendeu e determinou que a autonomia dos estados e municípios era dos governadores e dos prefeitos, tirando do presidente da República qualquer possibilidade de intervenção, já que ele, logo após o início da quarentena, ele colocou perante a opinião pública que nós tínhamos que fazer a contenção da crise sanitária, mas tínhamos que nos preocupar com a crise social e econômica. Então o presidente foi muito feliz naquele momento. Ele disse: eu estou preocupado com o alastramento do coronavírus, mas nós temos que encontrar soluções para a crise social e econômica. Ele colocou isso bem claramente. E agora, recentemente, o presidente da OMS disse a mesma coisa, fez o mesmo discurso e não houve alarde nenhum. Mas Bolsonaro falou, criou-se um tumulto. E hoje nós estamos vendo o reinício das atividades, mas nisso ficou bem claro que o ministro da Saúde, Mandetta, ele ouvia mais o Dória em São Paulo, mais o Caiado aqui em Goiás, do que o próprio presidente da República, seu superior, que o convidou como ministro. E o presidente cobrou respostas, cobrou uma atitude, cobrou lealdade. O que ele não viu no ministro da Saúde foi o motivo da sua saúde. Falta de lealdade, falta de comprometimento com o governo e com o presidente da República. Foi o motivo verdadeiro da saúde do ministro. Se falou muitas questões de ciúmes, de preocupações que ele estava aparecendo, mas na verdade resume-se na saída do ministro da Saúde falta de lealdade e comprometimento com o governo, já que ele estava envolvido como governador de São Paulo, como governador de Goiás e com o seu partido, e dando pouca democracia, dando pouca atenção, respostas e resultados para o governo federal. Foi o motivo da saída do Mandetta do Ministério da Saúde. E você acha que a saída dele lá, a questão de apoio político dos democratas por Ronaldo Caiado, sofreu alguma interferência? É lógico que há abalos. O Democratas tem o governador Caiado, que é muito influente, tem uma participação muito ativa no Congresso Nacional, porque foi deputado federal durante 5 mandatos, senador da República, e o ministro Mandetta era do Democratas. Inclusive, o Mandetta foi uma das indicações do governador Ronaldo Caiado. Então deve haver um abalo. Mas o Brasil está acima desse contexto. E deve-se ter um ajuste, deve-se ter consciência e responsabilidade que essa crise sanitária, ela é mundial. E ela alterou a ordem econômica no mundo. Veja o governo brasileiro tem que pagar uma ajuda de custo aos brasileiros, na ordem de R$600, e também de R$1.200 para aquelas senhoras donas de família, que cuidam da família. E são bilhões de reais colocados à disposição dos brasileiros para amenizar essa crise social e econômica. Mas nós teríamos que tomar outras atitudes e outras medidas importantíssimas, Josiel, porque o desemprego é algo alarmante. Aqui em Jataí, nós temos notícias já de centenas de desempregados que ocorreram agora recentemente, ou já anunciados esses desempregos, em empresas grandes, em empresas
que tem aí uma estrutura considerável. Então, imagina isso para todo o Brasil. Então, o presidente lá atrás, quando diz, a minha preocupação é controlar essa crise sanitária, mas me preocupa muito termos alternativas em razão da crise social e também da crise econômica. Ele estava corretíssimo. E hoje nós estamos percebendo e sentindo isso aí na pele. As dificuldades dos brasileiros, as dificuldades no dia a dia. Mas eu estou acreditando que, apesar dessa mudança na ordem mundial da economia, porque nós temos, e aí nós temos que colocar na mesa essa discussão. Nós temos uma crise sanitária causada pela China. Coronavírus, ela é oriunda da China. Mas é a China também que vende todos os insumos, todos os produtos para os países em desenvolvimento e também aos países de primeiro mundo, daquilo que é necessário para conter, para combater a doença. Veja, o Brasil comprando produtos, insumos da China. Os Estados Unidos desesperados para atender quase 1 milhão de contaminados, milhares de mortes, também desesperados atrás de insumos, justamente para que haja a contenção do vírus nos Estados Unidos, e assim por toda a Europa. Então a China, ela lançou um produto que alguns estudiosos colocam como uma guerra química, contaminou o mundo e tem a solução para vender o seu produto. Então o Brasil, daqui por diante, e a ordem econômica mundial, tem que rever as suas relações econômicas com a China. A China depende do Brasil no que come e no que bebe. E nós estamos dependendo da China hoje para comprar insumos para combater o mal causado por eles. É uma situação extremamente estranha, difícil, que o mundo já se alertou para essa situação. E o Brasil não pode ficar atrás. E hoje a nossa preocupação é continuar no combate ao coronavírus, mas não perder a rédea, o controle da situação social e econômica. E nós temos possibilidade, sim, em razão de uma economia pujante do agronegócio, que impulsiona o Brasil, que acelera o crescimento do Brasil. Nós temos esta possibilidade, por intermédio do agronegócio, de sair da crise. Então o Brasil, apesar de tudo que aí está acontecendo, é um país privilegiado pela sua situação geográfica, climática e as tecnologias de ponta que nós temos da agricultura, que vai tirar o Brasil dessa situação de crise, abastecer o mundo e voltar a crescer. Esse é o objetivo do governo federal, dos governos estaduais e dos brasileiros. Tá certo. Eu quero agradecer aqui o Reginaldo Dias. Obrigado, Reginaldo. Pirila Moraes, obrigado. Bereide Nery, nosso amigo lá de Serranópolis, secretário de Cultura, obrigado por estar nos acompanhando. Rosa Raimunda Campos, Suélio Neves, Cleibe Rogério Assis, obrigado, Cleibe. Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui na nossa live. Ô, José Tigrão, o Suélio Neves está mandando aqui uma boa tarde para o senhor. Boa tarde para mim. A Lucivera também está desejando aqui uma boa tarde para nós. Um abraço. E a Maria Silva também. Um abração para todos. Muito obrigado pela audiência. Eu estava vendo uma entrevista do ministro Eduardo Guedes. Isso, Paulo Guedes. Paulo Guedes. Ministro da Economia. Ele falando que o Brasil, que diferente dos outros países, vários outros países, falou que o Brasil vai sair por cima depois dessa crise, né? Eu acredito, o raciocínio do governo, do ministro da Economia e também lá da Agricultura, é que o Brasil tem esse potencial do agronegócio, como eu disse, um potencial geográfico, climático, com tecnologia de ponta dos nossos empresários rurais, para produzir mais do que em qualquer parte do mundo. Então o Brasil, ele é a solução para muitos outros países doravante, porque nós vamos sair da crise
pelo trabalho, pelo agronegócio. E vamos dar as mãos a outros países. Eu não tenho dúvida. E a economia cresce, logicamente, quando o agronegócio está em franca expansão. E nós vamos sair da crise justamente em razão do agronegócio. É o que o ministro disse hoje. O agronegócio continuará sendo o carro-chefe do país para sair dessa crise. Essa discussão agora, nós discutimos essa questão do Mandetta, essa crise aí do coronavírus e tudo. Você acha que o governo Bolsonaro ainda vai ter forças no final do governo dele para investir na infraestrutura do Brasil, já que está gastando muito dinheiro para tentando remediar aos cuidados com o coronavírus? Eu confio muito na competência do ministro Guedes, da Economia. Ele é extremamente vocacionado para a área, conhecedor profundo. Acredito na honestidade e na lisura do presidente, apesar de todas as dificuldades políticas. Diferente dos outros presidentes, ele entrou bem numa gestão que teve esse problema, que os outros presidentes não teve. Não teve. Nós estamos numa pandemia mundial. E justamente no governo dele. Mas o governo não tem que dar desculpas, ele tem que ter a solução. Essa é a verdade. E ele vai encontrar, está encontrando soluções. Essa ajuda de custo que está dando aos brasileiros já foi uma primeira medida, correto? Depois por intermédio de leis, criar mecanismos de incentivos para as empresas terem acesso a créditos para manter os empregos, que é fundamental manter os empregos, e o Brasil, por intermédio da produção, do agronegócio, sair da crise. Nós temos tudo, talvez sejamos dos poucos países que temos todas as possibilidades para sair dessa crise sanitária e voltar a crescer, voltar a produzir e ter soluções para as nossas dificuldades internas e ser soluções para outros países. O Brasil é grande e tem soluções e possibilidades para isso. Tá certo. Obrigado a Silvânia Gonçalves por estar conosco também. Doutor Edgar, com relação a essa turbulência aí do Moro, Sérgio Moro, ministro da Justiça, essas mensagens, vai ter uma troca de mensagens do presidente com ele, foi agora recente ou foi antes? Porque se foi antes, ele podia já ter desenrolado isso antes, né, mostrado, mas foi mostrar logo agora, né? O que ocorre é o seguinte: ponto número 1. Quem foi eleito foi o presidente Bolsonaro. É ele que tem o poder da caneta, é ele que decide, é ele que convida e é ele que desconvida, é ele que nomeia e é ele que desnomeia. Isso aí é a atribuição do presidente. Qualquer cargo no governo, de primeiro e segundo escalão, é atribuições do presidente, convidar, verificar quem é, se confia, se não confia, e põe no governo. Isso aí é do presidente da República, não é do ministro, e não são dos cargos de diretores das estatais, nem do segundo escalão. É exclusivamente do presidente da República, convidar e mandar embora. No caso do ministro Sérgio Moro, nós temos uma admiração muito grande por ele. Como juiz da Vara Federal em Curitiba, ele teve peito, coragem, determinação de fazer cumprir a lei. E vários políticos foram condenados, empresários condenados, em razão de corrupção ativa, passiva, desvios de recursos do erário público, apropriação indevida do patrimônio público, então, privilégios. Então, o ministro Sérgio Moro, ele teve a coragem de aplicar a lei, situação que no passado não se fazia, e ele teve peito e fez. Parabéns, se tornou um herói nacional. Teve coragem de fazer cumprir a lei. Porém, nada mais do que a obrigação dele. Nada mais do que a obrigação dele, fazer cumprir a lei. Se outros não faziam, ele fez, mas fez a obrigação. E teve toda uma estrutura necessária para que fosse aplicada a lei. Posteriormente, com a eleição do Bolsonaro, diante daquela situação, até mesmo falou isso, que ele é um herói nacional, que ele era fã do ministro, mas que a convivência era extremamente difícil com o ministro Sérgio Moro. Pelas razões que ele não adentrou, mas que era muito difícil esse relacionamento. Mas o que ocorre? Que o ministro
Sérgio Moro, ele tem relações políticas com o PSDB, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com Aécio Neves, com o governador de São Paulo. E tem aí agora notícias de vazamentos que a BIM e a inteligência do Exército constatou, mostrando que havia situações que o Moro, como ministro, poderia ter contribuído para o aclaramento e assim não fez. No caso do Adélio, aquele cidadão que durante a campanha atentou contra a vida do presidente. E o presidente sempre pedia: vocês estão dando mais atenção ao caso Marielle, a vereadora morta no Rio de Janeiro, do que o atentado no presidente da República. Eu quero saber quem mandou. Quem executou, nós sabemos. Está sendo dito lá que ele é débil mental, que é interditado. Mas quem mandou? Porque no dia que ele foi preso em flagrante, apareceram 4 advogados dos mais renomados do Brasil, de jatim, para atender exclusivamente aquele cidadão. Por quê? A dona do hotel onde ele ficou hospedado, mataram ela. E mais 2 outras figuras que estiveram com o Adélio, mataram também. Estranho. Figuras próximas que estavam ali no dia do fato, lá em Juiz de Fora, hotel onde ele estava, pessoas morreram que estavam ao lado dele, certamente como queima de arquivo, mas imputaram a ele, o Adélio, que ele era insano, doente mental, que não tinha noção da realidade e daquilo que estava fazendo. E o juiz entendeu que ele deveria ser interditado, cumprir uma pena no sanatório, e não um atentado contra a vida daquele que viria a ser eleito presidente da República. E o Bolsonaro, desde o primeiro momento, falou para o Sérgio Moro: eu quero saber quem mandou e quem pagou os advogados. E o Sérgio Moro não deu bola. Ele cobrou isso do delegado Valeixo, que saiu também junto com o ministro. Valeixo, sou o presidente da República. Quem mandou me matar? Quem pagou os advogados? 4. Viajando de avião para Campo Grande, onde estava preso o Adélio, para Juiz de Fora, avião particular. 4 grandes advogados, renomados. Quem foi que mandou matar o presidente? Eu quero saber. Mas a atenção estava voltada para a vereadora do Rio de Janeiro, e não deram ouvidos ao presidente. Foi um dos fatores. E esta situação ficou tão grave que agora surgiu a notícia de que houve a interceptação de conversas do ex-ministro com algumas pessoas ligadas ao PSDB e também ao delegado Valeixo, que o delegado Valeixo estava sendo pressionado pelo presidente pelo resultado que ele cobrava, e ele cobrou do ministro, e o ministro falou praticamente para não fazer nada. Vistas grossas. Então tem já essas gravações, essas conversas, que está nas mãos do presidente, e o presidente cobrou do Moro. Moro, tem novidade para mim? Tem notícias para mim? O Moro, nada. E aí quando ele disse que vai trocar o delegado, mas o delegado, por sua vez, já tinha anunciado em janeiro que queria sair. Deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, dia 23 último, agora, na semana passada, dizendo que estava cansado, que pediria para sair, que não era uma intervenção política do presidente na PRF. Ele queria sair. Valeixo, delegado da polícia, diretor da Federal, nomeado pelo presidente, e homem de confiança do ministro. Então o delegado já deixou claro: não houve intervenção política, eu estou saindo porque eu quero sair, eu preciso sair, estou sobrecarregado, estou cansado. Mas o ministro, na saída, andou dando tiros para um lado e para o outro, mas, no meu entendimento, o ministro Sérgio Moro foi extremamente precipitado, porque o momento
não era de se ter mais uma crise, porque nós temos a crise sanitária, social, econômica, e agora instalou uma crise política. Ele foi extremamente irresponsável. Ele poderia ter aguardado, esperado, porque o presidente falou: coloca quem você quer, mas eu quero saber quem são, eu quero ver a ficha. Foi isso que o presidente falou. Você indica, eu nomeio. Normal. Aí ele falou: não, em razão dessa situação, eu não vou manchar a minha biografia, a minha história. Não foi isso que o presidente pediu. Ele faltou com a confiança do presidente. Ele faltou com a lealdade ao presidente. Que o presidente não tirou a autonomia dele. Ele poderia indicar. O presidente só disse: eu quero saber quem será o substituto. Porque o Valeixo pediu para sair. E aquela história lá de talvez, eu vi alguns comentários, o pessoal falando que estava querendo interferir na questão das investigações lá com relação à família dele, aos filhos dele. Isso aí é a imprensa e as redes sociais que colocam nesses termos. Porque as mídias sociais hoje, praticamente, elas estão conduzindo determinados assuntos e estão pautando determinadas questões a nível do Brasil. Então, muito se falou que o presidente queria substituir o delegado para não punir o filho dele. Não tem nada disso. O próprio ministro falou, numa das entrevistas, que a Polícia Federal tem total autonomia para decidir, para investigar, para apurar e para fazer os relatórios necessários e encaminhar para o Ministério Público. A Polícia Federal tem total autonomia, independente de qual delegado que vai assumir a diretoria da Polícia Federal. O próprio ministro deixou isso bem claro, que confiava em todos, mas ele tinha algumas preferências pelos delegados de Curitiba, onde ele foi juiz, e dali que eles comandaram a Operação Lava Jato. Mas com o Valeixo pedindo para sair, e entrou em pauta essa discussão, se criou todo esse atrito, e no meu ponto de vista, o ministro foi extremamente precipitado. Ele não pensou no Brasil, ele não pensou na pátria amada, como ele disse num determinado momento. Ele pensou em si, ele pensou na sua biografia e esqueceu do Brasil. Porque ele poderia muito bem: senhor presidente, vamos nomear determinado fulano, eu continuo ministro. A gente espera passar essa pandemia, essa crise social, essa crise econômica, evita uma crise política e depois a gente conversa novamente. Era um ato de altruísmo, de homens grandes pensando no Brasil. E ele foi pequeno, se apequenou diante da crise, no meu entendimento. Você acha que tem alguma questão política por trás disso tudo? Por não ter feito isso, querendo ser por cima depois? O Brasil tem vários aí que incentivam ele a ser candidato a presidente, né? Inclusive eu sempre disse que ele seria um candidato natural na sucessão do Bolsonaro. Sempre disse isso. Porque eu falei e falava como alguém que admirou o trabalho dele como juiz. Como ministro, temos poucas notícias, mas era um homem com uma biografia respeitada. Então poderia vir a ser sucessor natural. Mas hoje, com a saída dele, e pelas informações que nós estamos tendo, tudo indica que ele está sendo incentivado por grupos políticos vinculados ao Centrão. O Centrão hoje nós temos o PSDB, nós temos o Democratas, correto? E outros partidos vinculados, porque são partidos que hoje, se você analisar o contexto político sucessório, o PT e a esquerda não tem nenhum nome, não tem. O Centrão não tem nenhum nome. E a direita continua tendo o Bolsonaro. Apesar desse desgaste havido agora, as coisas vão se normalizando e as manifestações populares nas mídias, nas ruas, é de apoio ao presidente. Sempre dizendo: votei no Bolsonaro, não votei no Moro. Então tudo indica que o presidente ele vai conseguir superar essa crise política, o governo vai voltar a crescer e ele chega em 2022 ainda muito forte como candidato à reeleição. Então você acha que esses pedidos de impeachment, aqui acho que tem as quase 30 pedidos de impeachment lá que eu vi na imprensa televisiva, então você acha que não vai vingar? Não, eu acredito que vai dar muitas dores de cabeça.
Porque o impeachment nada mais é do que um pedido político. É um pedido de impedimento feito por uma organização política, ou por alguns parlamentares, ou de iniciativa popular. Então, o que eu vi e tenho notícias é que há muitos pedidos políticos de impeachment originários da esquerda e desse centrão que o presidente sempre os respeitou, mas que os vínculos são muito estremecidos, porque o presidente tem cobrado do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, presidente do Senado, e o outro da Câmara Federal, cobrando deles. O Brasil precisa caminhar. Nós temos aí vários projetos do governo importantes que precisam ser votados, e vocês travaram a pauta. O presidente cobra deles e o Brasil travou. Qual foi a única alternativa que eles deram agora? Criaram situações para que fosse feita uma ajuda de custo na ordem de 80 bilhões de reais aos estados e municípios, em razão da crise econômica, em virtude que os estados e os municípios tiveram suas receitas diminutas. Foi a única questão aprovada no Congresso, politicamente, para acudir estados e municípios. Mas aquilo que é importante, que precisa caminhar, que são as reformas, nós estamos travados. O Brasil está parado ali de Congresso Nacional. E fizeram essa aprovação aí dessa ajuda de custo aos estados e municípios, mais necessárias, logicamente, mas com um cunho político. Nada mais que isso. E o presidente cobrou do Rodrigo Maia e cobrou também do Alcolumbre, presidente do Senado, que o Senado e a Câmara Federal e o Congresso Nacional têm que voltar a trabalhar. Não pode ficar parado. E o Brasil tem que caminhar. E eles têm que aprovar. As medidas que estão lá, engavetaram todas. Pararam. O Brasil parou a nível de Congresso Nacional. Esse é o problema. E o presidente cobrou. E aí criou esse atrito político. Porque tanto o Rodrigo Maia quanto o Alcolumbre criticam o presidente. O presidente fala muito. O presidente exige muito. E eles ainda usam outros adjetivos. Mas o presidente, quando cobra, vamos trabalhar Congresso Nacional, é ofender o Congresso. É dar um tapa na cara do Congresso Nacional. Eles se ofendem com isso. E foi o que o presidente fez. Cobrou do Congresso Nacional atitude. Vamos trabalhar. Coisa que até agora eles não fizeram. Estão lá, um olhando para a cara do outro, ou nos seus apartamentos funcionais, porque o Congresso está parado. A relação do Bolsonaro com os deputados, senadores, não é das melhores, né? Ele não tem uma habilidade, não tem alguém que auxilia ele nessa questão de articulação política. Isso aí não vai dificultar para ele, não, se caso seja apresentado nenhum pedido de impeachment ali no Congresso? Ele tem essa dificuldade, porque não tem uma maioria no Congresso Nacional. Então ele vai ter dificuldade, vai ter que conversar, vai ter que negociar, vai ter que ouvir, vai ter que chamar, vai ter que, no caso, atender as emendas impositivas que estão lá, que vêm para os municípios, para os estados. Ele vai ter que conseguir fazer um jogo político para evitar o impeachment. Apesar de que eu não vi o objeto, a fundamentação jurídica, para que se faça um pedido de impeachment. Falar que o presidente foi na praça pública aplaudir o povo que se manifestava pedindo AI-5, é um dos pedidos. O presidente não foi dar o apoio ao AI-5. O presidente falou, sou a favor da democracia e das liberdades. Mas ele esteve na praça pública, cumprimentou o povo, saudou o povo, à distância, e voltou para o palácio. Normal. Quantos parlamentares vão para as ruas quando o povo está na rua? São poucos, mas alguns vão. Ele vai ser impeachmentado porque foi lá acompanhar o público? O povo não vai. Então, eu não enxergo fundamentação jurídica cabível, possível, para se encaixar um pedido de impeachment. Mas são questões jurídicas, políticas, porque o Congresso Nacional, ele não analisa a questão jurídica, ele analisa a situação política. Passa lá pelas comissões, vem para o plenário, e aí vai se discutir o quê? Politicamente a questão.
politicamente ele é minoria no Congresso Nacional. Aí corre o risco sim. Tá certo. Quero agradecer aqui o Rodolfo Gonçalves Maia, seu filho, né? Meu filho, meu caçula. Serginho Alves, obrigado, Serginho. Serginho, inclusive, comentou aqui, falando que você está defendendo o presidente, né? Inclusive, o Serginho também pode fazer um comentário, se acaso quiser fazer, todos podem fazer. O Elita Garcia, obrigado. Mari Cristi, obrigado. Meire, Reginaldo, obrigado a todos vocês. A Rosana Raimunda, que estão nos acompanhando, todos vocês que irão depois assistir essa nossa live, a nossa entrevista aqui com o Dr. Edgran. Dr. Edgran, com relação agora a essa questão aí do Caiado, o Caiado falou mês passado de relações cortadas, mais ou menos nesse sentido, com o presidente Moro. Você acha que já está assim, solucionada essa questão ou ainda tem um ressentimento? Caiado, ele é da velha política, da velha guarda política. E ele traz consigo seus ressentimentos, seus rancores. Ele é da velha política, ele traz isso com ele. Mas agora, recentemente, na inauguração de um hospital de campanha no entorno de Brasília, no estado de Goiás, o presidente foi convidado pelo governador Caiado, lá estiveram, conversaram, se atualizaram diante desse contexto. Eu quero acreditar que vai haver consenso. O presidente vai precisar dos governadores e os governadores vão precisar do presidente. O momento agora é de união, de coalizão. O Brasil não pode entrar nessa de rompimento. O Brasil tem tudo para trilhar o caminho do desenvolvimento, do crescimento e superação da crise. E um rompimento político dessa natureza trará inúmeros problemas e dificuldades à nação. O detalhe, apesar de todas as dificuldades que o presidente tem de expressar, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa bem intencionada. E o que nós não podemos aqui, Gesiel, é confundir governo com família. Os filhos do presidente têm dado problema sim, e estão sendo investigados. E serão apuradas essas denúncias e eles certamente vão responder na justiça. Mas o governo não tem mais atos de corrupção, não tem atos mais de malandragem, não tem mais privilégios. O governo é sério. O Brasil entrou num patamar diferenciado do que estávamos no passado. Então, não é defender o governo Bolsonaro, é defender uma nova ordem política no Brasil. É isso que eu defendo. Uma nova ordem política, com pessoas sérias, honestas, pessoas de bem, vocacionadas para servir o público, servir a comunidade, o cidadão comum. É isso que eu defendo, essa nova ordem política. E o Bolsonaro defende essa ordem política, de coerência, honestidade e sem corrupção do governo. E nós estamos vendo alguns governadores na mesma linha, de seriedade e honestidade. Então esse rompimento com o pedido de impeachment quebra isso aí. Mas eu quero acreditar que as forças políticas do Brasil vão se unir, o Brasil continua, o presidente conclui seu mandato e o Brasil sai da crise política. Tá certo. Com relação ali o João Dória, o governador de São Paulo, e também com relação ali o Whitson, do Rio de Janeiro, os dois falam a mesma língua e os dois estão combatendo o Bolsonaro, né? Como que o Bolsonaro deve lidar, como que vai ser a política, quando terminar o mandato do presidente, com essas relações cortadas? Porque são dois estados importantíssimos no Brasil. Mas se você analisar o Whitson, lá no Rio, e o governador de São Paulo, Dória, os dois estão extremamente desgastados. O Dória já tem pedido de impeachment, já tem manifestações públicas de carreatas, manifestações contra ele, pedindo a renúncia dele. O Dória tem feito uma campanha política antecipada para a presidência. Esqueceu o Estado de São Paulo. Essa é a verdade. E o governo dele é um governo pífio, ruim, péssimo. É um governo sem resultado, mais de mídia. Eu lido com vários colegas de São Paulo, participo de grupos lá em São Paulo, estou sempre, quando possível, vou em São Paulo, mas é um governo pequeno, perto da grandeza do Estado de São Paulo.
Politicamente ele não consegue se reeleger, mas ele está tentando se sobressair, trazendo para si um embate de frente com o presidente para ver se mantém na mídia. Mas o governo dele é ridículo. É um governo pequeno pela grandiosidade do Estado. E no Rio de Janeiro é diferente. O governador entrou, a proposta era uma, e a corrupção, a malandragem, a criminalidade, a violência permanece no Rio de Janeiro. Então eles resolveram criar uma situação política para bater de frente ao presidente e se esqueceram dos seus estados. Então, são dois governadores que o presidente certamente vai tratá-los da melhor forma, republicana, porque é do estado de São Paulo e se entrega para o estado de São Paulo, independente de quem é o governador. Nesse aspecto, o presidente Bolsonaro, ele tem essa grandeza, essa humildade, essa simplicidade. O que é do estado de São Paulo, não haverá prejuízo, independente do governador Dória e do governador do Rio de Janeiro. Tá certo. Tigrão, vamos comentar aqui uma hipótese aqui, uma hipótese aí, que eu vi algumas pessoas comentando. Se acaso lá no Congresso, uma hipótese, for aprovado um pedido de impeachment ali, para começar a investigar e tudo, você acha que o Bolsonaro aceita de boa, ou você acha que ele pode talvez chamar uma intervenção militar? José, o presidente Bolsonaro, ele tem hoje apoio popular. E sem sombra de dúvidas, também tem o apoio das Forças Armadas. Isso é inquestionável. Mas observe aqui o que eu vou dizer para os ouvintes, uma situação interessantíssima. A hipocrisia da classe política do Brasil. Se criou essa expectativa do impeachment do presidente. De repente, protocolam uma proposta de emenda à Constituição, dizendo que o vice-presidente da República, o Mourão, Hamilton Mourão, no impedimento do presidente eleito Bolsonaro, não pode assumir a presidência da República. Ele tem que convocar as eleições imediatamente. Olha que hipocrisia! Quem propôs isso é a esquerda. É porque se Bolsonaro é linha dura, o Mourão. Olha que situação! Eles querem jogar politicamente para desgastar o governo, mas criando uma alternativa. Se o Bolsonaro é cassado, o Hamilton Mourão não pode assumir. E se assumir é só para convocar a nova eleição. Olha que hipocrisia da esquerda do Brasil. E olha que eu estou preocupado que ela pode estar também agora aliada com o Centrão. Então, caça o presidente e derruba o vice-presidente e convoca novas eleições. Que absurdo! Mudando a Constituição para alterar uma decisão política nas urnas que elegeram Bolsonaro e Hamilton Mourão. Então, a hipocrisia é muito grande. E o povo vai começando a enxergar, a visualizar essas questões. Então, eu acredito, pessoalmente, que o presidente Bolsonaro vai conseguir contornar essa crise política e esses pedidos de impeachment serão superados, serão vencidos e o governo vai seguir. Tá certo. Jair César, vai estar aqui conosco, acho que, se não me engano, é policial. Esses políticos de esquerda estão aproveitando a situação da pandemia para desestabilizar o governo Bolsonaro. Opinião de Jair César. Jair, você está falando uma coisa corretíssima. Só para você ter essa informação, e você é uma pessoa extremamente informada, capacitada, preparada. Na Europa, onde a pandemia não é diferente do Brasil, inclusive mais grave, lá a classe política esquerda, centro e direita deram as mãos para combater a pandemia, para combater o coronavírus. Na Europa, no Brasil, estamos diante de uma crise sanitária e a esquerda e a oposição fazendo política. Não é política séria, é politicagem. Essa é a verdade. Politicagem. Como nós podemos fazer política no momento de crise sanitária, social, econômica e agora uma política? É pensar pequeno. São partidos que lá estiveram anos, como o PSDB, PT, PMDB, que resolveram entrar na onda. Quando
quanto pior, melhor para nós, políticos. E que se dane o Brasil. Infelizmente é isso. Só que na Europa dão as mãos. No Brasil estão rompendo, estão fazendo politicagem. Mas o povo está atento, está alerta. Por isso que eu digo que Bolsonaro, quando foi eleito, ele foi eleito contra o sistema. Contra tudo que está. Por isso que ele tem a força do povo e vai saber superar essa crise política, se manter no governo e conduzir o Brasil para melhores momentos. Tá certo. Ô Edgar, doutor Edgar, eu vi uma entrevista do Ronaldo Caiado outro dia, uma matéria dele, falando que se as pessoas não respeitar essa questão aí dos cuidados, de usar máscara, tudo na sociedade, vai pedir o isolamento novamente. O senhor é a favor das pessoas ficarem realmente isoladas? Você acha realmente que as pessoas têm que tomar cuidado? Ou você acha que a pessoa tem que trabalhar, o comércio tem que reabrir e todo mundo tentar levar a vida do jeito que era antes, com cuidado agora de usar máscara, né, e tudo? Eu acredito que o cidadão tem que ter consciência. Eu estou aqui muito desconfortável com essa máscara, porque eu falo muito. Mas tem que usar, é proteção. Não só a minha saúde, mas dos que estão próximos. Então o cidadão tem que ter consciência em usar essa proteção. E eu sou a favor que aos poucos vá se liberando, como agora está acontecendo, do comércio abrir, mas colocando a observação lá. Lave as mãos, use álcool em gel, use máscara, como está acontecendo. E as pessoas têm que se policiar. Porque o governador, ele não deixa de ter razão. Se a pandemia ou os casos em Goiás aumentar, ele é obrigado a tomar algumas atitudes. E uma delas pode voltar a ser o isolamento social por total, por completo, fechar tudo. Está na autonomia dele, é da competência dele. Vamos torcer para que nós, cidadãos goianos, brasileiros, tenhamos consciência e tenhamos cautela, zelo e nos protejamos. Porque quando eu me protejo, eu estou protegendo o próximo. É isso que o governo está exigindo. Tá certo. Nós íamos terminar a entrevista, mas a Mônica Consuelo, acho que a doutora Mônica, acho que é advogada, comentou com a gente aqui agora. Infelizmente, o próprio presidente Bolsonaro está brincando de fazer política, desrespeitando a democracia e rasgando a Constituição Federal, a opinião da Mônica. Seria interessante ela falar em qual momento que isso aconteceu, para que eu pudesse contribuir no bom debate. Porque o presidente, em nenhum momento, ele rasgou a Constituição. Ele tem sido extremamente democrata e fazendo com que tenhamos a imprensa livre, o direito de ir e vir e respeitando o cidadão. Agora, ele, como presidente da República, tem o direito de se manifestar a favor ou contra determinados assuntos. Mas o Brasil e as suas instituições, que são os três poderes, continuam atuando, participando. E Mônica, doutora, só um detalhe, uma observação. Não seria fácil para o presidente Bolsonaro romper o que está aí. Foram 16 anos de governo do PT, com a corrupção alastradas em todos os órgãos do governo. Governo direto e nas estatais. Bilhões de reais desviados, infiltrados dentro do governo. Não seria fácil, em 4 anos, romper com todos esses vícios, com todos estes atos de corrupção que houveram nos governos passados e combatê-los, porque há muitas pessoas infiltradas. Na primeira canetada, quando o presidente assumiu, ele tirou mais de 20 mil assessores diretos nomeados pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, para tentar descontaminar o governo, que vinha de uma série de denúncias. Inclusive levou à prisão o ex-presidente Lula e mais uma série de outros petistas, como Delúbio Soares, que era tesoureiro do PT, Zé Dirceu, que era ministro da Casa Civil, e assim vai uma série de outros políticos do PT e empresários. Então não é fácil descontaminar o governo, mas nesse tempo de governo, 1 ano e 4 meses,
Não se tem notícias de corrupção no governo, nas estatais do governo. Ao contrário, o Brasil hoje está sendo respeitado pela condução e pela linha imposta pelo presidente da República. Agora, se ele tem dificuldades de expressar os seus pensamentos e acaba em determinados momentos sendo até bruto, é particularidade dele, é algo dele. Mas foi esse cidadão aí que teve quase 60 milhões de votos que o conduziu à presidência da República. Ou os senhores acham que ele entrou para fazer o que o PT fazia? Que o PSDB fazia? Não! Ele entrou para fazer o seu governo, ao seu jeito e ao seu estilo. E ele está fazendo. Tá certo. A Mônica Quinta comentou, graças a Deus, que o PT não está mais no governo. Mas não podemos, de momento, fechar os olhos para o atual desgoverno do Brasil. Mas nós vamos superar isso. Tenho absoluta certeza. Tá certo. Antigamente, para nós terminar aqui, uma questão que eu vejo nas pessoas comentar, as pessoas não estão sabendo por quê. Antes a gasolina estava um preço exagerado, de R$5, e agora tem alguns lugares aí, pelo menos aqui em Jataí, a menos de R$4. R$3,90. As pessoas não estão sabendo como que isso está acontecendo. Só tem alguma explicação para isso, para esse momento? Porque antes estava esse valor muito exorbitante e não tinha crise, e agora na crise o petróleo está baixando. Não, o que ocorre é o seguinte: o dólar, o barril dele é baseado no dólar. Então tudo aquilo que entra nas refinarias no Brasil é em dólares. E o dólar caiu lá fora, o preço do barril. E aí está refletindo aqui dentro. Então o governo está repassando para o consumidor direto aquilo que é o benefício na aquisição do produto lá fora. O Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, mas compra o produto lá fora. Agora, o que nós estamos almejando, países limítrofes aqui, como Bolívia, Paraguai, compra petróleo do Brasil. E compra petróleo à base de R$1,50, R$1,60. Então nós temos hoje de encargos sociais, impostos, embutidos no preço do produto, quase que 100%, 70%, 80%. Então, se ele custa R$1,60 na refinaria, quando chega no consumidor, R$4. Então o brasileiro, ele tem que saber, e essa luta tem que ser no Congresso Nacional, por isso que o Congresso Nacional tem que atuar. Foi quando o presidente lá atrás, há poucos dias, falou: governadores, cortem aí o ICMS, que eu vou decretar aqui, nós vamos reduzir o preço do combustível. E os governadores recuaram, ficaram com medo, porque o ICMS é uma receita do Estado. Se acovardaram, que o presidente quis fazer uma parceria, mas se acovardaram. Mas em razão da queda do barril do petróleo lá fora, é natural que haja um reflexo aqui dentro, e o preço do petróleo está saindo. Eu até hoje fui abastecer, estava R$3,90 a gasolina. Vou torcer para diminuir mais um pouquinho. Tigrão, obrigado, tá, por estar aqui conosco. Nós entrevistamos aqui no Facebook, no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Te agradeço, José, mais uma vez. É um programa importantíssimo de esclarecimentos. Todas as vezes que for convidado, eu faço questão de aqui vir. Da próxima, eu quero estar sem essa máscara de proteção sanitária. Mas muito obrigado e estarei aqui sempre que convidado. Tá certo. Obrigado a todo mundo. Fiquem todos com Deus. E até amanhã às 15 horas, não de todos os dias às 15 horas, nós temos uma pessoa aqui sendo entrevistada e esclarecendo a população com relação a assuntos importantes na nossa sociedade. Fiquem todos com Deus e até amanhã.